Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas a você. E hoje nós vamos falar sobre o Ho'oponopono, e nós vamos falar sobre duas coisas importantes sobre o Ho'oponopono. Primeiro, a reclamação. Para quem fala gratidão e reclama, essa pessoa não está na turma do Ho'oponopono, não. Ela está na turma do não vai dar certo, não vai funcionar, eu não consigo, e eu sou a vítima aqui do universo. Ho'oponopono não tem nada a ver com isso. Ho'oponopono é autorresponsabilidade e é gratidão. E não é para ficar reclamando, não. Reclamando vai trazer energias negativas. Reclamando vai danificar a busca por soluções. Você começa a focar mais no problema do que na solução. Reclamar mina a sua energia. E claro, atrai pessoas de mesma energia. Você pode ver, uma pessoa que reclama, ela nunca está sozinha. Ela sempre está com alguém reclamando também. Isso é muito comum. Em geral, as pessoas às vezes reclamam de saúde. Ai, minha artrite, minha artrose, minha apendicite, minha tuberculose, minha coluna. É ite, é ose para tudo que é lugar. E a pessoa, ao invés de buscar saúde, está focada na doença. Então, não está colaborando muito, né? Então é a turma do contra o Ho'oponopono. Ou seja, se nós falamos sobre gratidão, se nós falamos sobre amor, perdão, autorresponsabilidade, que é o oposto do vitimismo, a gente tem que corrigir esses padrões no nosso dia a dia. Ou seja, eu faço o Ho'oponopono, vou lá e reclamo, alguma coisa está errada. Ou seja, estou andando na contramão. Aí depois a pessoa fala, Dr. Paulo, mas não dá certo para mim o Ho'oponopono. Mas espera aí, como que é teu tipo de comportamento? Aí você vai avaliar e percebe que a pessoa só reclama. É reclamação atrás da outra. Porque o marido não está bem, porque o emprego não está bem, porque os filhos não estão bem, porque ela não está bem, porque Deus não serve para nada. E aí vai aquela enxurrada de reclamação. E eu sei que reclamação tem um sistema que ele é uma questão de ganhos e perdas. Tem pessoas, por exemplo, que estão em determinadas situações e ela não sai dessa situação porque ela tem um ganho lá. Ah, não é possível, Dr. Paulo, mas será? Será que tem pessoas que estão doentes porque ela tem um ganho, mas ela só tem a perder? Então, na parte consciente, eu pensando de forma clara, chega a ser meio ilógico isso. Como que a pessoa se mantém doente porque ela tem alguma coisa a ganhar, mas ela só tem a perder? Eu concordo com você. Mas lá no nosso subconsciente, lá dentro, no inconsciente, tem um negocinho que fala assim, olha, Paulo, você estando nesse momento atual, bom, você vai ganhar um pouco mais de atenção, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. É mais ou menos aquela velha história que quando a gente estava na escola, e tem algumas crianças que não gostavam de ir na escola, seja por N motivos. E o que ela fazia? Ai, mãe, hoje eu tô com dor de garganta. E não estava com dor de garganta. Ou, ai, mãe, hoje eu tô com febre. Ah, de repente a mãe falava assim, peraí, então vamos lá que eu vou te levar no médico para tomar a injeção. Ah, parece que curava em 2 segundos. Por quê? Porque o ganho que ela tinha, ela percebeu que não ia ter mais. Ela não ia ficar em casa tranquila, sozinha, naquele dia gostoso, jogando um videogame ou brincando de boneca, etc. Ela percebeu que lá ela ia tomar uma injeção. Injeção, dor. Ah, então eu já estou me recuperando. Deu para entender que inconscientemente, às vezes a gente tem um conjunto de ideias que nos mantém daquele jeito. E a reclamação cria para nós um holofote. Eu sei que é difícil falar isso, eu sei que é difícil aceitar, eu sei que é difícil as pessoas falarem assim para mim, Dr. Paulo, mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Estou falando que tem casos assim. Casos que a pessoa, por exemplo, está numa dificuldade financeira e ela quer continuar assim. Não é possível, Dr. Paulo, mas é o sabotador. Do mesmo jeito com uma doença, do mesmo jeito no processo da prosperidade. Do mesmo jeito no relacionamento. Você pode ver, tem pessoas às vezes, você tem lá um companheiro, uma companheira, que é uma briga diária, que é um negócio assim que ninguém quer consertar. Tem os seus motivos. Tem os sabotadores infiltrados lá. Então, esse sistema de perda e ganho é uma balancinha que está dentro da pessoa e sabota muitas vezes o Ho'oponopono.
E às vezes ela fala assim, doutor Paulo, eu já fiz 1 mês de Ho'oponopono, 2 meses de Ho'oponopono, 3 meses de Ho'oponopono e não adiantou nada. Mas é claro, né? O comportamento dela também não foi modificado. Por isso que eu falo, é uma mão dupla. Você quer impulsionar o teu Ho'oponopono? Eu quero. Não é fazendo muito Ho'oponopono, não. É mudando o teu comportamento. Vai lá, muda aquele comportamento que você tem, por exemplo, no relacionamento, que é de ficar criando braço de ferro no relacionamento, para ver quem tem razão. Muda esse sistema. Para quê? Você está perdendo com isso tudo. Não está ganhando. Você está desconectando-se do seu parceiro, da sua parceira. Não vale a pena. Vai ser feliz, vai ter uma vida melhor. Agora, tem outros processos também, por exemplo, lá na prosperidade. Na prosperidade tem algumas pessoas que não conseguem o emprego, mas não é que ela não consegue o emprego, ela não quer o emprego. A verdade é essa. Ela não quer emprego porque ela está lá, o pai, a mãe dela, que está fazendo com que ela se codependa disso. São as muletas. Ah, doutor Paulo, é difícil falar sobre isso, né? É difícil, mas alguém tem que falar. Essa é a verdade. Porque se eu não comento sobre isso, é aquele negócio, as pessoas começam a achar que Ho'oponopono não funciona, não funciona, não funciona, porque a prática em si não funciona. Não, não é isso. Porque nós temos imensos sabotadores. Quando você começa a perceber esses sabotadores, quando você tem uma luz, uma visão a respeito disso, aí já começa o jogo ao nosso favor. Aí você vai mudar o comportamento. Por exemplo, tinha uma aluna, ela falava para mim, eu não consigo emprego, doutor Paulo, não consigo independência financeira, eu estou aqui grudada nos meus pais, já estou com meus 30 anos e não saio disso. Aí você fala assim, peraí, mas você já tentou emprego? Já foi buscar? Então, doutor Paulo, eu tento, mas eu não consigo. Peraí, não é que não consegue não, você deve estar com má vontade. Então fui impulsionando a pessoa, impulsionando, a tal ponto que ela percebeu que os pais dela eram uma muleta que ela tinha que voar. Ela achando que se ela voasse, ela ia perder o pai e a mãe. E aí o que ela fez? Foi em busca do emprego verdadeiro. Conquistou o emprego, conquistou sua codependência, cheio de medos, cheio de insegurança, mas foi lá e batalhou. Hoje ela já se vê menos sem aquela muleta. Ela já se vê um pouco mais independente. Hoje ela tem um olhar do mundo melhor, porque ela saiu daquela codependência, daquela casinha que ela ficava, e ela foi para o mundo, onde as pessoas têm ideias diferentes, onde as pessoas falam algo de maneira diferente. Então o Ho'oponopono trabalhou nesse aspecto, e a gente tem que dar um empurrãozinho também, né? Para que a pessoa mude o comportamento dela. Você tem que mudar o teu comportamento. Então, se, por exemplo, algumas coisas não estão funcionando na tua vida, é porque o comportamento está travado também. E você pode auxiliar, através do Ho'oponopono e com as modificações de estrutura que você fizer, para melhorar. Então, esses foram alguns exemplos. No relacionamento, isso é muito comum. Codependência financeira. E olha, não é só a mulher codependente do homem, não. Já vi muitos casos ao contrário. O homem não quer trabalhar, deixa a mulher trabalhando lá, e ele vira codependente. Ele usufrui de tudo aquilo e de uma maneira assim simbiótica. Parece que a mulher ganha a força e o homem aproveita a situação. Não estou entrando no critério aqui de crenças, de feminismo, machismo, nada disso. Eu estou falando dos mecanismos de codependência que existem. É muito natural. Tem pais com os filhos, tem filhos com os pais, tem pessoas com empresas, tem pessoas, além do relacionamento, na área financeira, codependente. Então, são bloqueios, são travas, são problemas de comportamento que deve dar uma atenção especial. Peraí, eu estou nesse sistema. O que eu estou ganhando com isso? Pare e pense, analisa. O que eu estou ganhando em manter-me assim? De repente, opa, um insight. O que eu estou perdendo? Então, se a balança de perdas e ganhos for maior para os ganhos, a pessoa continua assim.
Se a balança for igual, muitas vezes ela continua, mas com uma forçadinha, ela começa a perceber que ela está perdendo mais do que ganhando. E ela tem N valores que ela está perdendo. Então ela consegue se desconectar dessa realidade do eu não consigo, não vai dar certo, não vai funcionar, eu não sou nada na vida, e ela segue o voo dela, segue a jornada dela. E tem outros, é claro, que nitidamente ela percebe, eu só estou perdendo, então vou mudar o sistema, e aí o comportamento muda. Então, hoje em dia, a gente precisa analisar, dar uma luz para essa consciência, para verificar o que está travando na minha vida realmente. Será que eu quero? A grande palavra, o grande questionamento é o que eu quero. Você já parou para falar isso para você? O que eu quero? Então tem gente que está lá travado na prosperidade, não encontra um emprego. Não estou falando que isso é regra, estou falando que são alguns casos. E pergunte-se então, o que eu quero? O que eu quero? Tem gente, por exemplo, que está se sabotando. Eu quero, ganhava 20 mil e hoje eu quero ganhar meus 20 mil. Não, mas aqui está pagando 17. Não, eu não quero, eu quero os meus 20 mil. Aí a pessoa fala, puxa vida, é 3 mil a mais. É como aquela velha história que todos nós percebemos no dia a dia. A pessoa tem um imóvel. O imóvel, por exemplo, custa 5 mil. Saiu a pessoa do imóvel. Aí vai lá, o locador do imóvel chega e fala assim, eu quero 7 mil agora. Aí coloca para alugar. Passa um mês, 6 meses, 7 mil, está muito alto. Se lá atrás ele tivesse feito uma negociação com aquela pessoa dos 5 mil, abaixasse um pouquinho para 4, ele teria um imóvel ainda alugado, locado. Mas não, ele quer 7. E aí passa 6 meses, um ano, e nada de local imóvel. Por quê? Está 7 mil, está de acordo com o valor atual. Mas ninguém quer pagar 7 mil. Então ele perdeu, num ano, 70 mil. Está pagando IPTU, está pagando IPVA, está pagando um monte de coisa, onde se ele tivesse feito um acordo com 4, ele já estaria lucrando. Mas a mentalidade dele, de perdas e ganhos, é diferente. Então, ele acabou tendo o quê? Ao invés de lucro, perdeu, né? Então, a grande verdade no Ho'oponopono, muitas vezes é essa. A pessoa está lutando para fazer o negócio, mas não está percebendo que atrás tem um sistema de perda e ganhos, que ela não avaliou, que é o que eu quero, os meus valores, e muitas vezes mudar essa crença. Eu tenho que mudar. Estou fazendo Ho'oponopono para melhorar o meu relacionamento, mas de repente estou fazendo braço de ferro com o meu relacionamento, com a minha esposa, ou com o meu marido, ou com o meu namorado. Então não está adiantando. Então hoje a dica é, você quer melhorar o teu Ho'oponopono? Começa a mudar também teus comportamentos. Começa a ver o teu sistema de valores. O que eu quero, o que eu não quero. O que está dando certo, o que não está dando certo. Os meus ganhos e minhas perdas. Tem perdas aí que são enormes. Às vezes a perda pode ser uma goteira. Você sabe que uma goteira na tua casa, eu não sei se você sabe disso, mas uma goteira na tua casa, seja ela de uma torneira, da válvula do vaso sanitário, se você não trocar, você tem um gasto extra, um prejuízo de 10 a 20% na sua conta de água. Então imagina, é uma goteira. Eu não sei se você sabe, mas se você toma café todo dia, eu não sei quanto você paga no teu cafezinho, mas essa gotinha de pagar para o cafezinho, se você parar de tomar um cafezinho e economizar por 15 anos, você tem muito dinheiro aí, para muita coisa. Então veja que interessante, são goteiras, que se você não toma atenção, você entra no prejuízo. Então, veja o seu sistema de ganhos e perdas, veja o seu sistema do eu quero, o que eu quero, e mude os seus comportamentos. Isso tem muito a ver com o Ho'oponopono, porque as pessoas ficam imaginando que se eu falar bilhares de vezes os mantras, vai melhorar mais rápido? Não. Se eu fizer 10 vezes por dia, vai melhorar mais rápido? Não. Se eu fizer tudo isso e continuar com o meu comportamento, não funciona mesmo. Então hoje, dá uma verificada
nesse sistema na tua vida? Como que está funcionando? O que eu quero? O que eu não quero? Por que eu não quero isso? Quais os meus medos? Às vezes o sabotador é o medo. Ele está sabotando para você fazer desse jeito. Tem gente que tem medo de encontrar um emprego. Tem pessoas, por exemplo, tem uma cliente, a mãe dela está adoecida, está em casa, está sob os cuidados dela. E tem outras irmãs, mas ela é a principal. E ela está desempregada. Quem ajuda são as irmãs e a mãe. E ela cuida dessa mãe. E ela quer um emprego. Eu falo, você está batalhando pelo emprego? Então, doutor Paulo, eu fui em alguns lugares, mas eu esbarro no processo. Qual o processo? O meu bloqueio é, eu tenho que cuidar da minha mãe. Então veja bem, você tem que cuidar da tua mãe. Você tem um bloqueio. Você está lá, você tem que cuidar. Por mais que você queira procurar emprego, é algo que não está proporcionando isso para você. Tem lá dentro de você uma responsabilidade maior. E algo que talvez você não tivesse percebido. Hoje vem à tona e você percebe. Então eu posso fazer alguma coisa diferente em casa? Aí já muda e nós temos uma solução. Então você veja como é importante a gente descobrir os sabotadores que estão ao nosso redor, os valores. É fundamental. A gente tem que parar um pouquinho para pensar. A gente tem que fazer um checklist lá. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Aí, quando você olha aquele quadro todo, aí você já tem assim um entendimento do porquê as coisas não estão indo para frente, do porquê as coisas estão travadas, tudo pelo sistema de ganho e perda. Bom, fica a dica para você. É um assunto relativamente difícil, é um assunto que nem todos concordam com isso, mas é um assunto que na psicologia moderna é muito evidenciado. É muito claro isso, não tem nem como a gente refutar esse sistema. É o sistema de perdas e ganhos. Na psicologia é uma das pautas muito estudadas, porque quando o paciente chega no consultório, na sua avaliação, toda a anamnese que você faz, você precisa encontrar esse sistema de valores, de perdas, de ganhos, para você entender os mecanismos que estão envolvidos lá, que estão bloqueando, que estão travando algumas situações. Então é fundamental isso. Então vamos trazer à luz esse conhecimento para a gente refletir. Será que está alguma coisa bloqueando minha vida? O quê? Será que é um conjunto de crenças? Será que é um comportamento? Será que ambos estão juntos? Será que são meus valores? O que eu quero? Hoje, faz a sua reflexão, ok? Um forte abraço para você e claro, eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!